Então, vamos agora começar o nosso quarto encontro, onde vamos falar sobre gestão de escritório e procedimentos internos. E eu quero começar perguntando para a Camila e para a Mariana, que estão aqui presencialmente, qual o tipo de gestão que vocês têm hoje? Existe alguma coisa que vocês já fazem? Como que vocês atendem os clientes? Se é por e-mail, se é por WhatsApp, né? Se vocês têm proposta mesmo montada, ou se vocês dão um preço ali por telefone ou por e-mail, jogam o preço para o cliente. Como que isso funciona hoje? Pode começar, Camila. Como que funciona hoje para você? E não tem certo e nem errado, Então, tá, pessoal? sim, Não é sim, para julgar, é só para eu entender onde vocês estão para eu conseguir contribuir melhor. sim. Olha, eu até já tentei alguns sistemas, mas eu acho que às vezes acabam até nos tomando muito tempo, então eu preferi simplificar. Eu tenho muita coisa na agenda do Google, tenho também o Trello, mas aí no Trello eu coloco os meus processos que eu já não preciso fazer mais nada, é só monitorar, né, até a conclusão. Então, de vez em quando vou lá, olho, consulto e coloco as senhas, né, de cliente e tal lá, para eu ter facilmente o acesso. Agora, o que está em trâmite, eu coloco em Google Calendário ou até mesmo etiquetas ali do WhatsApp para ir gerindo isso. Questão de proposta, eu faço, até já vi a proposta ali pelo Mastermind, né, que vocês fazem uma proposta bem bonita. Eu, na verdade, ainda não faço isso, não fiz um portfólio, eu faço um documento em PDF com papel timbrado do meu escritório e assino digitalmente. Mas eu procuro personalizar, eu não vou mandar uma proposta sem colocar o nome da pessoa. Eu identifico, procuro tornar mais pessoal possível, né, para não mandar ali só a proposta pronta, mas eu adapto mesmo nesse PDF e às vezes preciso assim mudar uma ou outra coisa. Em questão de E gestão, Camila, ou gestão não, de delegar, hoje você tem alguém te ajudando, ainda que uma assessora remota, ou uhum. você faz tudo? Tem alguém na Então, equipe? eu já procurei alternativas, porque realmente é difícil, assim, dar conta de tudo, né? Então, às vezes a gente pensa assim: "Ah, o volume do escritório tá bom, mas se eu tivesse alguém poderia estar muito melhor, ou eu poderia até estar mais tranquila", enfim. Então já pensei algumas vezes sobre isso, procurei inclusive assistência remota, mas para essa questão de WhatsApp, eu ainda não sei bem como que eu faria isso, porque eu tenho um atendimento mais pessoal, né. Uhum. Então acabo que eu faço esse atendimento. Agora, um ou outro serviço, eu acabo terceirizando. Por exemplo, manifestação de interesse, eu tinha uma colega que estava fazendo para mim, agora, né, enfim, acabou. Agora outros serviços, como abertura de atividade ou algumas alterações de morada, né, conforme a documentação da cliente, o meu serviço de finanças, em alguns casos, não aceitam, então tem uma outra pessoa também que faz para mim. Agora, de resto, é mesmo tudo comigo. Perfeito, então. Muito obrigada por compartilhar. Camila, Mari, como que está hoje o seu escritório, seus procedimentos? Compartilhe um pouco comigo. Primeiro eu vou pedir desculpa se escutarem um ronco. É o meu cachorro que ele tá operado, tá aqui do lado, é um pug. Então Oh, ele ronca bastante. pugs roncam. Eu Tá tenho aqui, uma grande amiga que tem pugs, adora e eles estão sempre roncando. ele Fofinho. tá aqui do lado roncando, é por isso que eu desliguei o áudio. Então, o escritório hoje, uso muito que nem Camila, o Google. Então, assim, eu preciso melhorar muito nesse sentido de questão de mandar propostas. Eu sinto essa necessidade de melhorar, ver um aplicativo realmente que atenda a todas as minhas necessidades. E coloquei uma estagiária, a Vita, ela fica mais remota. Uhum, É, normalmente ela vem uma vez por semana, mas ela fica bastante remoto porque ela também tem outro estágio e ela está no quarto período. Aí, para ela fica mais difícil estar comigo. Mas como eu tenho aquela base da confiança, aí você acaba, né, tendo energia, gostando da pessoa e quer permanecer com ela. Então, aí é um dos casos que eu estou com a Vita hoje. tá E bem. tenho parceiros. O meu escritório, eu gosto muito de fazer parcerias. Eu Uhum, acho que a gente consegue estender bastante, né? Que vem casos para mim e tem casos que eu não consigo resolver e prefiro fazer parcerias. uhum.
não tenho sociedade, sou eu sozinha. E Deus. Eu também não tenho sociedade. Bom, então Já tá, meninas, tive. muito obrigada. Olha, Não eu foi boa a tive experiência. sociedade, mas eu já quero até evitar, entendeu? Eu não nasci para isso, mas tem, Não funciona para certas pessoas, né? Bom, então foi boa agora eu essa. vou compartilhar com vocês como funciona aqui no meu escritório, tá? E espero contribuir aí para vocês aplicarem o que fizer sentido. É claro que nem tudo vai fazer sentido para vocês, né? Mas eu quero trazer essa ideia de não ser apenas um advogado autônomo, mas se colocar no lugar de empresário, tá? Então eu tenho uma frase que eu gosto de falar, né? De iniciar esse encontro falando que o seu escritório de advocacia é uma empresa e mesmo que seja pequeno, ele necessita de gestão. Então, você querendo ou não, você é uma empresa, tá? Você tem estrutura de empresa. Então, você tem duas escolhas aqui: crescer desordenadamente, perder dinheiro, perder tempo, ficar estressada, ou você tem a opção de crescer de forma estratégica, ordenada, sabendo o que você está fazendo. E aí, podendo ficar mais tranquila, ter tempo para você, para sua família, e mesmo assim com dinheiro no bolso. Ou seja, otimizar aí a sua vida, né, através do seu negócio, tá? E aqui, né, para auxiliar na gestão, como qualquer empresa, a gente precisa dividir, né, a empresa em alguns setores. Então, o que que eu faço hoje no meu escritório? Eu setorizei ele, tá? Então, hoje nós temos aqui no escritório o setor comercial, que ele é responsável por atrair o cliente, tá? O que que inclui, né? O que que tá dentro desse setor? Tem o marketing digital e o network, né? Então, aqui, como que funciona? Hoje eu tenho o Ramon, tá? O Ramon, ele é. Só um pouquinho. Eita, o que eu fiz aqui, gente? Peraí, vamos voltar. Parou de. Voltou. Pronto. O Ramon, ele é o meu estrategista e também social media, tá? Então, o que que eu faço? Hoje eu pago para ele em torno de 350 libras por mês e tá sendo, assim, maravilhoso. É claro que no início eu fazia tudo sozinha. Então, eu tinha as ideias. Quando eu comecei ali em 2018, não tinha chat GPT. Quando eu comecei internacionalmente em 2018, mas eu advogo desde 2013, tá? Então, assim, não tinha chat GPT para me dar ideia, nem nada disso. Então, eu tinha as ideias. Quando começou em 2018, que eu comecei a prospectar cliente online no Instagram, eu mesma escrevi ali do que eu queria falar, ia muito no intuitivo, eu mesma aprendi, fiz um curso básico ali de Canva e fazia os posts, né? Então, desde 2018 eu estou ali prospectando, fazendo marketing digital, né? Mas conforme eu fui entendendo que quando eu faço um serviço que que exige uma qualificação diferente do meu, eu preciso me qualificar naquela coisa. E aí o que é que eu faço? Eu comecei a deixar de investir meu tempo em me aperfeiçoar enquanto advogada e dar atenção para os meus clientes e comecei a entrar muito na questão do marketing, a entrar muito na questão dos designers, das estratégias, do copywriter e fui. E para fazer esse tipo de serviço, os honorários são bem menores do que como advogada. Então, eu comecei a entender que eu estava perdendo dinheiro, perdendo tempo, me capacitando em algo que eu não tinha, não era a minha intenção, ficar especialista nisso, tá? Então, eu comecei a investir o meu dinheiro em um social media. E isso foi progredindo até eu entender que não bastava eu ter alguém que colocasse um designer bonitinho. Eu precisava de alguém que me ajudasse a pensar, a montar uma estratégia para mim. E foi por isso que eu contratei o Ramon. Então, hoje, o que que o Ramon faz no escritório? Ele dá manutenção, ele cria o website, dá manutenção no website, ele, tudo que programas, por exemplo, Trello, Notion, CRM, tudo isso, ele é o encarregado de buscar programas e otimizar os processos do escritório. Ele, por exemplo, o Calendly, que é o que eu uso para a pessoa poder marcar consulta ali,
de forma automatizada, ele também que busca essas soluções, ele faz as landing pages, né, de venda dos cursos, e-books do escritório, ele que faz ali, ele que tem as ideias dos posts, e aí depois eu faço o quê? Eu releio tudo e eu aprovo ou não aquela estratégia e vamos moldando de acordo com o que faz sentido para mim, para o meu escritório. Então, tem a linha do Advocacia Sem Fronteiras, que são os cursos, e do escritório. E eu precisei separar os dois, porque no início era tudo bagunçado, porque nem eu sabia que eu ia vender curso, entendeu? E é importante nesse setor, quando vocês começarem essa questão do marketing digital, vocês adequarem a linguagem de vocês, né? A gente falou na aula passada. Eu falava passando informação e eu estava só atraindo advogado. Só que eu não vendia nada para eles, então eu não convertia, eu não estava atraindo o cliente final. Hoje eu tenho o escritório, estratégia para o escritório para o cliente final e estratégia para atrair advogado. São coisas diferentes, são públicos diferentes, estratégias diferentes, linguajar e comunicação diferente, tá? E aí, essa questão do marketing, da estratégia, a gente consegue delegar do social media, de quem faz os posts, de quem posta e cuida de tudo. Mas o networking é nós. Nós precisamos estar presentes para fazer o networking. Nós somos a cara do nosso escritório. Então, você que vai aos eventos, igual a Camila foi no Mastermind, você, por exemplo, que estão lá na comunidade, vocês que precisam tá ali comunicando e aproveitando a oportunidade para aparecer, virem nos encontros online e presenciais, buscarem ir em outros encontros, fazer palestra e tudo mais que a gente falou na aula passada, no encontro passado. Então, o networking está dentro do setor comercial, que a intenção é prospectar clientes e parceiros, tá? E a sua presença vai ser imprescindível até mesmo ali para gravar um Reels, para poder colocar a sua identidade, a sua essência no post, porque senão fica tudo muito automatizado, muito quadrado e sem essência você não conecta ninguém, tá? Mesmo então, quando você delegar essa parte, você precisa estar ali para imprimir a sua identidade naquilo, tá? E aí, né, nós temos também dentro do setor comercial o relacionamento com o cliente. Então, não basta só atrair o cliente, a gente tem que encantar o cliente para quê? Para fidelizar. E aí, o que é que eu faço antes do fechamento do contrato? Tá? Eu peço um resumo do caso, eu chamo o cliente pelo nome. Gente, parece coisa boba, mas falar o nome do cliente faz toda a diferença. As pessoas gostam de ouvir o nome delas. E eu vou falar para vocês que eu já tive feedback negativo da pessoa falar, eu te indiquei um cliente, mas aí você foi, chamou o cliente, escreveu o nome do cliente errado, ele não quis fechar com você por causa disso. Olha, tanto que é importante a gente chamar pelo nome certo. Eu nunca imaginei que eu ia perder um contrato por causa de um erro de, às vezes, até mesmo ali na hora de escrever o teclado e tudo mais, tá? Então é importante a gente personalizar. Conversar um pouco com o cliente para quebrar o gelo, para ter aquele vínculo de confiança, né? Que são aqueles 10 minutinhos iniciais, que pode ser pelo WhatsApp, tudo. Daqui um pouco eu vou falar do meu protocolo de atendimento para vocês, né? Na consulta jurídica, eu sempre explico passo a passo de tudo e eu alinho as expectativas do cliente, porque às vezes o cliente ele tem uma expectativa X e a gente só pode entregar Y, inclusive prometer resultado é antiético, né? Então a gente sempre alinha ali para o cliente não dar problema no futuro. Se for um caso mais complexo, eu envio por escrito um parecer jurídico para o cliente, tá? Então, sempre ali depois da consulta, eu mando para ele no meu papel timbrado do escritório os pontos que foram discutidos, o meu parecer. Por quê? Porque o cliente, às vezes, ele é coisa tão técnica que ele não consegue lembrar de tudo. E isso é um diferencial do escritório. Não são todos advogados que se investem tempo nisso, né? E aí acaba que o cliente fica um pouco perdido, tá? Eu percebo que quando eu envio o parecer, aumenta a conversão, tá? E, claro, proporcionar uma boa experiência, se for presencial, oferecer um chá, ter um ambiente cheiroso, né? E tudo isso, tá? Agora, é claro que, mesmo a gente agindo de forma a prevenir esses problemas, inevitavelmente vai ter problema uma hora ou outra, né? O que desanima muito a gente, desmotiva muito a gente na advocacia, né? Então, o que eu faço para conseguir lidar com isso, né? Primeiro, eu uso a minha inteligência emocional, tá? Eu tento não levar, eu já fiz cursos de inteligência emocional, porque Vanessa tem uma tendência a perder a paciência,
a falar na hora da emoção, então eu tento agir com mais, né, na terceira pessoa, me acalmando, falando depois, não levando para o lado pessoal, tentando me pôr no lado do cliente para ver realmente se foi um erro de comunicação ou não, ver as coisas um pouco mais acima, né, de outra perspectiva para não estourar e não falar besteira para o cliente ou até mesmo perder o cliente, né? Eu respondo só quando a raiva passou, né? Refletir se o cliente ele tem razão e aprimorar os pontos que recebeu crítica, porque feedbacks são muito positivos para que a gente possa adequar a nossa prática, né? Se perceber que de fato cometeu um erro, é importante a gente pedir desculpa. Já aconteceu até recentemente de eu ter passado uma proposta para o cliente e ficou mal explicado, o cliente entendeu errado. Depois eu reli a conversa e vi que realmente eu não tinha explicado direito os valores, e aí eu fiz pelo preço que o cliente tinha entendido. Por quê? Porque o erro foi meu. E adequei para o futuro não fazer isso de novo. Mas claro que eu pedi desculpas, assumi o erro e mantive aquele valor, né? Então é importante a gente poder ter noção e revisitar também as conversas, né? Buscar maneira de evitar que tal problema volte a acontecer, né? Então, prevenir. Usar a comunicação não violenta, então, muitas vezes eu invisto um tempo ali para poder realmente falar para o cliente, olha, clientes são muito ansiosos, né? Então, direto tem, ai, porque tá demorando e tudo mais. Então, assim, o falar, né, que entende o descontentamento, percebe a frustração, desculpar pela falha, falar que entende que é um processo burocrático, que a pessoa está ansiosa, mas que ali na consulta e conforme escrito em tal lugar da conversa, a gente já havia dito que demoraria 4 meses, só tem 2 meses. Então, assim, é importante que a gente reconheça o sentimento do cliente, se coloque no lugar dele para evitar acusar o cliente, falar, você está muito ansioso, para de me pressionar, ou então responder de forma ríspida, entendeu? Então, essa comunicação não violenta, ela ajuda muito a gente a ter esse encantamento do cliente, a fidelizar o cliente, né? Então, comunicação aqui para mim é a chave, tá? E, claro, ter sempre um seguro profissional, porque vão ter casos onde a gente realmente vai cometer erros, somos seres humanos e pode doer muito no nosso bolso. Então, é importante que a gente tenha um seguro profissional, tá? Aqui também, uma forma que eu uso para prevenir problema com o cliente dentro do setor comercial é escolher o cliente, tá? Então, eu vejo os clientes quando eles estão ali, que são clientes que querem coisa para ontem, que são clientes que vêm com falas abusivas, que são clientes que ligam muito e eu não gosto que fica ligando e eu já percebo aquele padrão. Então, assim, tem clientes quando eu vejo que não estão alinhados com os valores do meu escritório, com a forma da gente trabalhar, né? Por isso que eu tenho ali o código, né, do nosso escritório, o código cultural, que é para a gente também fazer essa peneiragem, né? Então não é dinheiro a todo custo, porque tem honorários que a gente, na verdade, no fim, a gente está pagando para trabalhar com a nossa paz, tá? Então eu preservo muito a minha saúde mental, a saúde mental de quem trabalha comigo, e nós não pegamos qualquer caso. A gente faz esse filtro, né, para ver, para identificar, porque as pessoas, elas sempre nos dizem que elas são, bem ali no início. A gente só tem que estar mais sensível e prestar atenção na, nos, no- nos, nas frases, no comportamento. E aqui depois vocês vão dar uma olhada no material, né? Eu não vou passar ponto por ponto, mas eu coloquei algumas frases que vocês conseguem alinhar as expectativas do cliente quando ele pedir coisa para ontem e tudo mais, usando a comunicação não violenta, tá? Então, aproveitem esse script aqui e adaptem para o negócio de vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar, tá? E aí, aqui a gente já passa para o segundo setor, que é o setor operacional. O que é o setor operacional? É a parte técnica da advocacia em si, e é o mais delegável, né? Então, olha, igual a Mariana, tem um estagiário, ela pode delegar isso para ele. Eu tenho, além do estagiário, eu tenho associados, advogados associados, né? Eu não tenho sócio, mas tenho associados. Então, você pode delegar uma pesquisa jurídica, peticionamento, até mesmo a consulta jurídica, quando é para um advogado associado que já tem condições, já tem capacidade de conduzir a consulta, né? Tudo isso é treinável. Elaboração de parecer, realização de audiências, preenchimento de formulários, análise de casos e documentos, tudo isso, o que que eu tenho no meu escritório?
eu tenho um vídeo onde eu já gravei ensinando o protocolo de atendimento, ensinando, falando sobre o nosso código de cultura, falando sobre como eu uso ferramentas X, Y e Z, tá? Como nós trabalhamos, ensinando os procedimentos. Para quê? Para eu ter que ensinar só uma vez. Então, não interessa se entra 1.000 pessoas e gira 1.000 pessoas, porque delegar tem isso. A pessoa, eu falo que eu brinco que quando a gente delega é igual criar filho. A gente cria para o mundo. Então a gente treina esse funcionário, ou esse associado, esse estagiário, para ele criar asas. Porque na hora que ele ficar bom, ele vai te deixar. Ele vai querer montar o negócio dele. E tá tudo certo. Desde que você não fique perdendo seu tempo treinando com a mesma coisa. Então, grava o vídeo ali no Zoom, igual a gente faz com a mentoria, e aí você não perde mais o seu tempo. Aí você só molda com o tempo aquele funcionário. Mas o básico, ele sempre pode voltar no vídeo para entender, tá? Você pode delegar suas funções técnicas à medida que o escritório for crescendo, tá? Mas não confundam, porque assim, a maioria das pessoas pensa, eu vou esperar crescer para delegar, mas na verdade a gente delega para crescer. Então, quando, por exemplo, eu podia ter continuado fazendo a parte que o Ramon faz, podia, mas eu preferi delegar. E ao tempo que eu deleguei para ele fazer aquela parte, eu consegui me dedicar mais a outras questões que trariam mais dinheiro, né, para o meu escritório. Ao tempo que eu delego para um estagiário uma função que facilmente ele pode fazer com uma pesquisa jurídica, uma petição, eu estou podendo fazer o quê? Ir no evento de network, posso dar uma palestra, eu posso aparecer, prospectar mais clientes, atender um cliente mais high profile, ou que o meu associado não tem condição de atender, ou seja, trazer mais dinheiro para o escritório, ao invés de perder meu tempo fazendo funções que eu tenho uma qualificação muito além para fazer, tá? Mas eu tenho muita dificuldade de delegar. Lembre-se que corrigir leva menos tempo do que fazer do zero. Então, quando você vai corrigir, você não precisa abrir uma petição e ir lá e corrigir tudo. Não, o que que eu faço? Eu abro a peça, vou lá, identifico os erros, circulo, mando um monte de áudio. Tal parágrafo, isso. A pessoa vai lá e adequa, tá? E aí, o que que eu faço? Eu espero 70% do que eu faria e eu complemento o 100 na correção. E não é eu pôr na mão na massa e corrigindo, é mandando, né, direcionando ali a pessoa que está fazendo para ela poder corrigir, tá? Então, e outra coisa, é abrir mão do controle. Não vai ficar do jeito que você faria, porque não é você que está fazendo, mas às vezes vai ficar até melhor, tá? Então, assim, olha, confia no processo, confia na pessoa. Sempre vai ter pessoas que são boas em alguma coisa e ruim em outras, mas é você, no momento de fazer ao seu processo seletivo do escritório, você precisa ter muito em mente qual tipo de skills que você precisa, de habilidades desse funcionário, desse associado, a linha, entendeu? Com a pessoa, essa pessoa cumpre o que você precisa, ela tem o conhecimento, porque não adianta você só delegar para uma pessoa porque você gosta dela. Você precisa agir com racionalidade e entender se ela vai te complementar. E outra coisa que é muito importante aqui também, quando a gente vai montar a equipe, a gente não contrata uma pessoa que é igual a gente, que tem as mesmas habilidades que a gente. Então, se eu sou ótima comunicadora, mas eu detesto peticionar, então eu vou contratar, às vezes, uma pessoa mais calada, mas que é ótima, ele mete brasa na petição, mete brasa no procedimento interno, mas eu vou ali lidar com o cliente, eu sou a que relaciona com o cliente, entendeu? Então, você contrata pessoas não porque você sente afinidade ali com ela, porque vocês são iguais, mas porque ela te complementa nos pontos que você é falha, tá? Assim como você vai olhar por parceiros que trabalham em áreas diferentes da sua, ou na mesma área, só que em outra modalidade, né? Então, pessoas que complementam, tá bom? E aí, né, monte a sua equipe, né? E aí eu trago aqui no setor administrativo, que a gente já vem aqui para o setor administrativo trazendo a nossa equipe, montando a nossa equipe, e eu quero compartilhar com vocês quem são as pessoas que fazem parte da equipe, né? Então, nós temos as pessoas que são contratados, que são de fato empregados do escritório, que inclusive hoje é muito comum não ter esse vínculo empregatício, né? Então, você pode ter um estagiário, você pode ter uma assessora ou uma secretária que hoje é remota e que é uma prestadora de serviços.
né, que ela só dedica algumas horas para o seu escritório, ou você pode contratar alguém como empregado mesmo, né? Um paralegal, né? Essas pessoas, elas são um advogado associado ou um advogado empregado mesmo, né? Então você consegue ou ter o vínculo de empregatício mesmo, lembrando que para ter vínculo empregatício tem que ter, né, vínculo de subordinação, tem que ter ali a frequência, né, que a pessoa trabalha e tudo mais, tem que cumprir os pilares para ter vínculo de empregatício. Ou a pessoa pode ser, por exemplo, os meus associados, eles podem ter o próprio escritório, eles não têm horário de trabalho e eles não têm subordinação comigo. Mas eles precisam cumprir as tarefas, né, ali e ter responsabilidade perante o cliente, ao processo, assina contrato junto, né? Então, assim, depende muito do formato do seu negócio. Mas para mim funciona assim, né? Os estagiários, eu faço um contrato de estágio ali de 6 meses, depois deu certo, eu promovo para associado sem vínculo empregatício, com um contrato de prestador de serviço como advogado associado mesmo, né? E aí, a secretária é uma secretária remota, que é uma prestadora de serviço, que também não tem um vínculo empregatício, que ela vai só trabalhar por demandas e não com um bater ponto, né? Mas se para você fizer sentido ter empregado, ótimo também, normalmente sai mais barato, né? Prestadores de serviço, né? Então nós temos o contador, hoje eu tenho a Maína, que é a minha contadora aqui, tem a Érica em Portugal, né? E aí no Brasil nós temos outro. Então tem os prestadores de serviços que não têm vínculos empregatícios. O Ramon também, ele me presta serviço, então o pessoal do marketing, né? Tem os tradutores, igual eu tenho o Wader, eu tenho outros tradutores, né, que eu trabalho, que são pontuais, que eles trabalham no processo, mas é por demanda, também são prestadores de serviço, mas querendo ou não fazem parte da nossa equipe, né? São pessoas que agregam no nosso trabalho, no nosso escritório. E tem os parceiros, né? Que eu trabalho hoje no meu escritório, eu só trabalho com parceria de indicação. Então, se a pessoa ela me indica alguém, eu vou passar um honorário vou passar a porcentagem que aqui é permitido, né? De 10 a 20%. Não é o de 10 a 20% que é permitido passar a porcentagem pela indicação. Chama referral fee aqui na Inglaterra. E também, né, até no Brasil foi liberado aí, desde que a pessoa não viva só de porcentagem, ela também advogue. Também tem os casos dela, né? Então, a gente pode passar aí eu passo de 10 a 20% quando eu recebo indicação, e é o mesmo que eu espero quando eu indico também. Tem a questão de trabalhar em conjunto, que eu não consigo. Então, assim, eu prefiro entregar na mão do cliente, do colega, e ele cuidar de tudo, do que ficar realmente tendo vários parceiros e misturando os escritórios e tudo mais. Então, eu prefiro também muitas vezes ter associados do que parceiros, entendeu? Tem mais controle ali na gestão. Mas muita gente gosta de trabalhar em parceria e aí funciona, né? De 30, 40, 70%, dependendo de quem é o expert e dependendo das suas funções e das funções do colega, tá? Para cá, para isso funcionar, porque esse trabalho de um valor, de uma proporção maior, você vai ser como se fosse um sócio, né? Então, ali, naquele processo, vocês são sócios, ou naqueles processos, né? Então, tem que ter afinidade, tem que ter valores e princípios parecidos, formas de trabalhar similar para manter coerência e previsibilidade junto do cliente, porque senão ele vai falar com você, você só fala por telefone, o seu colega só por e-mail, aí ele fica confuso, entendeu? Então, tudo isso tem que estar alinhado, né? Porque senão vai gerar insegurança no cliente, tá? E tem o que eu uso muito aqui no escritório, que são diligentes e correspondentes fixos. Então, por exemplo, para fazer casamento por procuração no Brasil, eu sempre tenho a mesma equipe. Para ir protocolar processos ou ir na conservatória em Lisboa ou no Porto, eu sempre tenho as mesmas pessoas que vão fazer isso. E aí, pontualmente, quando não é algo que sempre acontece, eu encontro alguém, por exemplo, para fazer uma audiência, alguma coisa, quando alguém da minha equipe não consegue, entendeu? E aí são os diligentes, os correspondentes, tá bom? E aí, nesse caso, né, o meu foco hoje no meu escritório é eu ser a CEO, eu ser a empresária, eu sei quem está gerindo. Então, eu delego as funções técnicas, né, e fico só gerindo ali, corrigindo, direcionando, para que
eu possa dar atenção ali para o setor comercial, para a prospecção de cliente, como eu sou a cara do meu escritório, tá bom? Alguns softwares que eu uso para gestão, né? Então, tudo meu tá em nuvem, então hoje nada físico, eu não tenho nada no meu computador, eu não tenho nada no meu MacBook, eu não tenho nada no celular. O que que eu tenho? Eu tenho uma nuvem, eu uso o OneDrive, mas pode ser o Google Drive, pode ser o Dropbox. Eu gosto do OneDrive porque ele me dá acesso ao pacote Office também, né? Então, para mim, funciona muito bem, ao Teams e tudo mais. Então, eu escolhi o OneDrive, tá? Que ele também tem, tipo, 2 teras, uma coisa assim, na nuvem, então, muito espaço. Eu acho mais eficiente também para compartilhar com toda a equipe. Então, a pessoa entrou no meu escritório, ela vai receber uma carta ali, onde já vai ter o link do Drive. Claro que eu permito ela acessar só o que eu quero, então no link vai estar tudo ali designado, que a gente pode mudar isso no Drive, né? E aí ela vai ter acesso aos modelos do escritório, aos documentos importantes, às propostas, a pasta dela com o contrato dela e documentos, os documentos do cliente que ela está trabalhando no caso, entendeu? Então, de qualquer lugar do mundo eu acesso e também o meu associado, a minha secretária também pode acessar, tá? É, Também, para fazer controle de cliente, eu coloco os casos ativos e arquivos os que não estão ativados, né? Tem que ficar atento para a questão de dados da LGPD, né? Para a gente fazer o compliance certinho, não ficar com o documento além do prazo, né? A depender de onde você atua. Veja isso, né? Tabela do Excel. Hoje em dia eu já não trabalho mais com tabela, mas muitos colegas fazem. Então, tem como você colocar ali os clientes, o seu CRM, né? Quem entrou, por onde chegou, fazer as métricas, quanto que pagou, enfim, tudo por tabela do Excel. Ou, né, você pode fazer um CRM pelo Notion. Tem também o Astrea, se eu não me engano, é o nome. Tem vários, tem o ADV Box, tem vários aplicativos, né? O Zorro, que você pode comprar, que são softwares que você faz o CRM. Eu faço meu CRM hoje todo ali pelo Trello, né? Então é onde eu coloco onde o cliente, quando o cliente entrou, quando ele fechou o contrato, por onde ele veio, né? E vou colocando ali o relatório do processo e tudo mais. Uso também o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp Business, todas as minhas comunicações, em sua maioria, são feitas pelo WhatsApp, porque eu acho a conversa muito mais fluida, né? Então, o cliente entrou no escritório, ele vai ter ali as etiquetas, tudo já, as etiquetas já estão todas montadas, né? E aí já já eu vou passar, vou mostrar para vocês o meu protocolo de atendimento, tá? E aí, deixa eu já mostrar o meu protocolo de atendimento para vocês. Cadê ele? Antes da gente mudar de assunto. Então, aqui, esse é o protocolo de atendimento da VM, tá? Eu tenho uma assessora que trabalha no meu escritório, que inclusive é a minha filha, e ela tem acesso ao WhatsApp Business, tá? E aí, como que eu faço para dar acesso ao WhatsApp Business para ela e para as associadas? Basicamente, eu faço uma reunião no Zoom com elas, aí elas entram no WhatsApp Web, eu pego o meu celular e escaneio aqui pelo WhatsApp Business do meu escritório, eu escaneio o QR Code. E aí elas têm no computador delas, abre-se lá o meu WhatsApp Web, que é do escritório. Então, todas as associadas vão ter acesso, e a Yasmin, que é a assessora, vai ter acesso também, tá? E ali, nisso, eu consigo acompanhar. E aí, o que é que eu faço? Qual que é o protocolo? Quem estiver conversando vai colocar asterisco, nome, asterisco, 2 pontos. E aí conversa. Para pessoa sempre saber com quem que ela está falando. Então, se é Laila falando com o cliente, ela tem o nome dela na frente. Se é Yasmin, tem o nome dela. Se sou eu, por quê? Porque o cliente tem que saber com quem que ele está conversando e eu preciso controlar quem falou o quê. Entendeu? Então eu tenho acesso a tudo que é falado ali e todas as comunicações são restritas ao WhatsApp da empresa. Então eu não falo com o cliente pelo meu WhatsApp pessoal e nem as associadas e nem a secretária. Por quê? Porque senão fica difícil da gente fazer essa gestão, tá? E aí, quando se trata de protocolo de atendimento,
eu tenho 8 passos, né, a serem seguidos, e basicamente o que eu faço é, passo 1, isso quem faz é a assessora, tá? Tem todos os scripts no WhatsApp já, então todas as frases, todos os textos, eles já estão pré-prontos no WhatsApp Business. Tem como a gente usar essa ferramenta que é muito maravilhosa, por quê? Porque a gente só adapta. Então, assim, normalmente é sempre o mesmo script. Se você observar, aí, por mais humanizado que seja o seu atendimento, é sempre o mesmo script. Você tem um protocolo de atendimento, só que o que que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo escrevendo sempre a mesma coisa. Então, salva aquilo que você fala, coloca no seu script já pré-pronto, e para você não ficar robotizada, você só adapta, entendeu? A cada cliente, a cada caso. Então, basicamente, quando a pessoa fala oi, o primeiro oi já chega uma mensagem falando olá. Eu sou fulano, sou do setor comercial e cuidado do cliente, muito prazer. Pode, por favor, me enviar um resumo? Fica à vontade para mandar áudio. Isso já humaniza, tipo, posso mandar áudio, tem muita gente que prefere, tá? E aí, imediatamente a gente já coloca uma etiqueta lá de atendimento iniciado, tá? E aí é o atendimento iniciado, depois a pessoa mandou o resumo, a gente já fala, né? Tem essa mensagem, eu já deixei as mensagens pré-prontas para vocês adaptarem para o de vocês, caso vocês não tenham, tá? Eu vou compartilhar isso com vocês aqui. Aí a gente agradece pelo resumo, fala que temos experiência e que nossas advogadas com certeza vão conseguir ajudar, né? E aí a gente explica como a gente trabalha, né? Aí a gente vai lá, encontra o modelo, a gente não, a secretária, ou se você não tiver uma secretária, você vai fingir que tem. A partir de agora, você vai inventar o nome lá da fulana, Kate, Catarina, a Yasmin, né? É a minha. E aí você vai colocar o nome dela lá entre os asteriscos, vai se apresentar como ela. Por quê? Por que que eu faria isso, Vanessa? Para passar mais profissionalismo, para trazer mais cara de empresa, para criar um distanciamento entre você e o cliente, para o cliente não ficar te fazendo um monte de pergunta antes de pagar a consulta. Porque se ele sabe que ele está falando com a secretária, ele sabe que a secretária não dá conta de ajudar. Entendeu? E aí você consegue manter essa distância e consegue valorizar um pouco mais o seu trabalho, porque tudo aquilo que é muito acessível facilmente não tem valor, tá? Então, isso são técnicas que a gente usa para poder profissionalizar o negócio, tá? E aí a gente manda a proposta de consulta, fala que para casos mais complexos, como o que o cliente relatou, nós inicialmente cobramos uma consulta no valor X e que temos horários X e Y disponíveis. A gente sempre dá 2 opções de dia e de horário, porque nós não vamos jogar para o cliente isso, a gente não vai falar para o cliente quando é que você está disponível, porque isso dá a impressão que a gente não tem nada para fazer. Entendeu? Só que nós não podemos dar a impressão que a gente não tem agenda, porque ninguém quer contratar uma pessoa tão ocupada. Por quê? Vai pensar o quê? Se está tão ocupada, não pode dar atenção para o meu caso. Mas se tiver comendo mosca, também não serve, porque ninguém contrata, né? Então é muito difícil a gente passar essa boa impressão, mas são mensagens que a gente está passando o tempo todo, com pequenas frases. Então, quando você fala para uma pessoa o seguinte, olha, me dá o contato desse fulano que eu vou entrar em contato com ele, né? Não faça isso, porque a partir do momento que você procura um cliente para oferecer os seus serviços, você já perdeu a metade ali do seu poder de negociação em quesito de honorários, entendeu? Você se desvaloriza. E é a mesma coisa quando você fala que está com a agenda livre, tá? Então você sempre dá ali 2 opções de horários e caso o cliente não possa, você dá mais 2 até dar certo, tá? Ou então você pergunta quando é que você tem mais flexibilidade que eu vou tentar encontrar na agenda um horário para você para te atender, entendeu? E aí a gente já insere outra etiqueta de proposta enviada e para fazer o remarketing, né, para falar de novo com essa pessoa daqui 7 dias. Porque o que acontece? Às vezes a gente manda a proposta, o cliente some, né? Então, nós temos um protocolo aqui que daqui 7 dias vai estar lá a etiqueta e vai estar na agenda. Falar com fulano de tal para fazer remarketing, tá? Isso quando a gente pode atender. Se não pode, a gente já tem uma lista de todos os parceiros e contatos. Lembra que lá na comunidade eu pedi para vocês preencherem os contatos, as áreas que vocês trabalham? Por quê? Porque se eu não fizer, se nós do escritório não fizermos, a gente já encaminha
para o cliente e coloco uma etiqueta de follow-up com o parceiro e com o cliente, porque afinal a gente quer os nossos honorários e quer também saber se o parceiro conseguiu ajudar ou não esse cliente, tá? E é bom a gente falar sempre com esse cliente que a gente encaminhou para saber se ele está sendo bem atendido, para a gente saber se pode sempre enviar para esse parceiro, se está atendendo as expectativas, e para o cliente ver que a gente não esqueceu dele, que se ele precisar no futuro, ele vai voltar para a gente, entendeu? Então, isso também é importante para a gente, naquela parte do encantamento, isso faz parte do setor comercial, tá? No passo 4, a partir do momento que o cliente fez o pagamento da consulta, nós vamos enviar para ele um formulário, tá? Eu tenho um formulário onde pede o nome, o endereço, o e-mail, o resumo do caso, algumas perguntas pontuais a depender do que for a consulta, por exemplo, planejamento imigratório, tem um formulário para isso, casos de família, tem um formulário para isso, então é tudo procedimentado. Por quê? Porque senão eu vou ter que ir lá escrever as perguntas, né? Se já tem um formulário, além de passar mais profissionalismo, o que o cliente vai pensar? Uau, realmente é muito organizado. E isso dá uma sensação de segurança para o cliente, porque a gente não está brincando, não é amador, né? Aquilo tem um procedimento. E isso passa segurança e valoriza nossos honorários, tá? Dá trabalho organizar? Dá, mas é uma vez. Você perde muito mais tempo tendo que sempre fazer as mesmas perguntas, tá? Então faz aquilo, eu crio o formulário no próprio OneDrive, envia, a gente fica com os dados do cliente salvo e depois é só passar para o CRM, tá? Isso o cliente, a partir do momento que a gente criou ali e registrou o cliente no CRM, a gente cria a pasta desse cliente no OneDrive, gera um invoice, que é uma fatura, tá? E já envia o link da reunião para o cliente, da consulta. Tudo assim, em seguida, tá? Por quê? Porque senão se vai deixando, vai procrastinando, vai perdendo o protocolo. Então é isso que eu faço. Seja eu atendendo, seja Yasmin, seja alguma das meninas associadas, todo mundo segue esse passo. Isso é procedimental, tá? Passo 5, enviando o parecer jurídico por escrito e a proposta do serviço. Então, teve a consulta, eu vou explicar a proposta do meu serviço em consulta, porque eu vejo que isso converte mais, mas eu falo para o cliente, eu vou te mandar tanto a proposta por escrito personalizada para você, quanto tudo que a gente conversou aqui, eu vou mandar um parecer jurídico. Então, eu mando isso por e-mail e depois de 7 dias, se o cliente não tiver falado nada, a gente faz o remarketing de novo, tá? O passo 6, claro, eu também tenho uma proposta já ali para cada serviço, eu tenho uma tabela de honorários interna, para qualquer pessoa da equipe saber quanto a gente cobra. Tem propostas no meu OneDrive, todas as propostas que vocês terão acesso, porque eu mando o link, né? Para vocês, faz parte do pacote da mentoria, então vocês vão ver ali que eu tenho proposta para nacionalidade, para filho, neto, cônjuge, proposta para aplicação de visto XYZ, proposta para divórcio, proposta para tudo. Todos os serviços que eu tenho previsibilidade, porque a gente trabalha com certos serviços recorrentes, está tudo ali. Ah, é algo novo, então você cria uma proposta, mas você já tem o esqueleto dela, tá? Tudo isso é para otimizar e economizar o seu tempo, mas também para passar mais profissionalismo para o cliente e trazer previsibilidade para sua equipe. Porque se cada um fizer de um jeito, nossa senhora, é uma casa a arder, né? Como diz em Portugal. Passo 6, né? Fechando o contrato de prestação de serviços. Então, após 5 dias do passo anterior, entre em contato para saber se o cliente deseja prosseguir com a assinatura do contrato. Se sim, a gente já faz o contrato, já manda a conta para o cliente fazer o pagamento da primeira parcela, né? Gera um invoice, que é a fatura do serviço, e aí então a gente manda a lista de documento. Eu não mando lista de documento depois da consulta, por quê? Muitos dos meus serviços podem ser feitos sem representação de advogado. Se eu entrego para o cliente o passo a passo e o passo a passo do que eu vou fazer e a lista de documento, ele vai lá e faz sozinho ou ele acha um advogado que faz mais barato e entrega, né? Alguém que faz mais barato. Então, eu não faço isso para realmente me resguardar e garantir que o cliente vai me contratar. Fechou o contrato, recebe a lista de documento, depois de pagar a primeira parcela, tá? Eu costumo abater, assim, é de praxe. Em regra, eu abato o valor da consulta no valor do serviço. Então, vamos supor, é um visto. Eu cobro 1.500 libras,
a pessoa pagou 350 na consulta, eu vou diminuir isso do valor e vou parcelar, tá? E a pessoa tem que saber isso porque é um dos gatilhos de conversão, de venda, tá bom? O passo 7, depois disso, eu sempre peço, então, concluir o serviço, né? Claro que durante o processo a gente vai alimentando todo o Trello. Quem é o advogado associado que está trabalhando tem que alimentar o Trello ali. Ó, mandou a carta, o documento X, tal dia tá aqui o tracking number, coloca. Peticionou no sítio, tal dia, coloca. Pediu tal documento, coloca. Então, a gente tem que deixar tudo ali. Por quê? Porque eu preciso entender o que está acontecendo no processo. Para eu dar o feedback para o cliente, se ele me ligar, para o associado não ter que ir lá no processo entender tudo que está acontecendo toda vez. Então, a gente deixa o relatório do processo ali para a gente conseguir sempre atualizar o cliente. E mesmo que sejam processos longos, por exemplo, nacionalidade de cônjuge, está demorando 3 anos. Olha, de 3 em 3 meses eu sempre vou dar um oi para o cliente, falar, olha, a gente está de olho no processo, ainda não mudou, mas está tudo certo, assegurando o cliente que a gente está trabalhando no caso dele, mesmo que a gente não esteja conversando todo dia. Isso faz parte também do encantamento e da fidelização do setor comercial, tá? Então, passo 7, depois que concluiu o serviço, eu sempre mando uma proposta, não, um formulário para o cliente, perguntando 3 coisas simples para ele. De 0 a 10, qual a nota que você dá para a nossa equipe? Se você fosse dono, o que você faria diferente? Aí você prepara, porque é aí que eles descascam, né? Mas é ótimo, porque é aí que a gente vai conseguir melhorar, porque o cliente é o nosso copiloto, né? E se você indicaria os nossos serviços para algum familiar, amigo ou conhecido. 3 perguntas, tá? Se o feedback do formulário for positivo, eu já mando o link do nosso Google Meu Negócio, do escritório, para o cliente já deixar ali os feedbacks positivos. Se for negativo, eu não mando, não, porque a gente não quer feedback negativo publicado, a gente quer interno para a gente poder melhorar, mas não precisa queimar o nosso filme aí publicamente. Nós não somos besta também, né? Passo 8, então não acaba no feedback. Eu tenho o contato dos meus clientes, eu tenho escrito na minha agenda do escritório, com alarme, o aniversário de cada cliente. Então, no dia do aniversário do cliente, eu, Vanessa, ou a advogada que trabalhou também no caso, que teve mais contato com o cliente, vai mandar uma mensagem personalizada, um áudio, dando parabéns. No Natal, no Ano Novo, na Páscoa, a gente sempre entra em contato com os nossos clientes, mesmo que ele já não esteja dando dinheiro para o escritório. Por quê? É nesse momento que a gente sempre atrai o cliente de novo. É muito comum. Ô, doutora, já que você falou comigo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você faz isso, isso e aquilo? Você trabalha nesse caso? Então, é aí que a gente se faz presente, a gente mantém um relacionamento. Nós não somos apenas um escritório de advocacia. A gente é amigo do cliente, a gente está presente na vida do cliente. E é muito comum que eu realmente fique amiga íntima dos meus clientes. Tá? Eu tenho vários clientes que frequentam a minha casa e que continuam me contratando mesmo sendo meus amigos, porque eles aprenderam a me respeitar enquanto profissional e sabem como o meu escritório é sério, entendeu? E hoje, só um adendo aqui para vocês. É muito comum também familiares e amigos me contratarem, por quê? E pagarem pelos meus serviços sem querer nada de graça. As redes sociais e o website e tudo mais me dão a possibilidade de mostrar para as pessoas que me conheceram num vínculo pessoal o meu lado profissional. Então aproveitem também para se posicionarem tão bem que até os próprios familiares e amigos de vocês vão ver vocês como profissionais e não vão querer serviço de graça, tá? Isso é só um adendo da parte do marketing aí. Bom, até aqui, tem alguma dúvida? Querem compartilhar algo, perguntar algo? Não? É muita informação, né? Mas depois vocês assistem a gravação, tá? Eu prometi que eu não ia esconder nada e eu não escondo. Vamos continuar então, tá quase acabando aqui. Eu tô correndo porque essa aula é uma aula que, se deixar, eu dou ela em 3 horas. Que eu vou entrando nos procedimentos, tá? Mas não é essa a intenção aqui. Tô ficando até sem voz, que eu tava dando aula no curso agorinha. Então vamos lá.
como que eu faço para organizar as minhas tarefas e os compromissos, né? Então, eu uso a agenda da Apple, porque todos os meus devices são da Apple, mas vocês podem usar do Google, né? Então, assim, por exemplo, o Calendly, que é o software que eu uso para enviar o link para a pessoa ir lá e marcar a consulta dela, antes, né, a gente fazia o protocolo de atendimento até ontem. Agora a gente instalou o Calendly, então a pessoa vai fazer o quê? Ela clica lá no link, depois que ela viu a proposta de consulta, vai lá na agenda, ela mesma marca, já faz o pagamento e cai direto vinculado na minha agenda da Apple, tá? E aí não só na minha, porque tanto a Nádia, quanto a Laila, quanto a Yasmin, que são as meninas da equipe, elas têm acesso à agenda do escritório, não é minha agenda pessoal, é do escritório, tá? E tem como ali, tanto na Apple quanto no Google, você criar várias agendas, vários calendários, tá? Então eu separo eles por cores. O do escritório é roxo, dei acesso através do e-mail das meninas para elas, e aí caiu um compromisso, todo mundo já vê ali, tá? Para não fazer double booking, ou para elas saberem que caiu consulta para elas também, tá? Então a gente tem essa comunicação remota também pelos aplicativos, tá? Se for tarefas, então vamos supor, eu quero delegar uma tarefa para Yasmin, eu quero delegar uma tarefa para Laila ou para Nádia, o que é que eu faço? Eu coloco no to-do list delas. Então, cada pessoa na minha equipe tem uma to-do. E eu tenho uma to-do, inclusive, porque eu não posso confiar na minha cabeça, gente. Eu sou mãe, eu sou professora, eu sou esposa, eu tenho to-do para minha casa, eu tenho to-do para o meu marido, eu tenho to-do para tudo, tá? Porque senão eu vou esquecer e vou procrastinando, tá? Então, e outra coisa, o to-do list, ele é muito bom para evitar conflito no relacionamento, porque é muito chato você ficar ali o tempo todo no pé da pessoa. Você fez isso que eu te pedi aquele dia? Você fez aquilo? Põe na to-do, ou você manda um áudio e a pessoa põe na to-do dela, e você vai controlando o que que ela fez. Então, para tarefas, eu uso o to-do da Microsoft. Mas tem vários, tem o Todoist, tem vários aplicativos. Para agenda, eu anoto compromissos. Então, consultas, eventos, aniversários que eu tenho que lembrar, tudo isso está na agenda e eu compartilho com a pessoa que vai atender o compromisso comigo e já coloco um alarme ali também, tá? Padronização, né? Então, a ideia aqui, de tudo que a gente conversou, a mensagem que eu quero que fique é: crie protocolos internos para serem seguidos pela sua equipe. Isso vai evitar que você perca tempo sempre direcionando eles, tá? Então, crie o protocolo e grave o treinamento. Evita erros, traz coerência e previsibilidade e passa segurança para o cliente, além de passar profissionalismo, tá? Então tem que ter protocolo de atendimento, protocolo interno após o fechamento do contrato, né? Tudo isso, por exemplo, colocar no Trello ali o relatório do processo, entrar em contato com o cliente de 3 em 3 meses para falar o andamento, tudo isso é protocolo interno, tá? Aí a gente vem para o setor financeiro, né? Para a gente finalizar que eu faço emissão de faturas e recibos por um aplicativo que chama QuickBooks, tá? Então você pode usar planilhas para colocar entrada e saída, mas hoje eu uso o QuickBooks por quê? Esse QuickBooks ele é super barato, é 7 e poucas libras. No pacote que eu pago para minha contadora já está inscrito, desculpa, já está incluído, tá? E ele gera uma planilha. Então, ele vincula direto com a minha conta bancária do escritório, né? E aí, eu consigo, por exemplo, dar match. O cliente, eu fiz uma fatura, o cliente pagou, ele reconhece através do statement ali do meu banco, e aí me dá a opção de dar um match. Ou seja, eu sei que aquele cliente pagou. E no fim do mês eu posso gerar uma planilha e minha contadora tem acesso para fazer o meu tax return, que é o meu imposto de renda. Então, isso tudo está otimizando, né? Eu não preciso ir ali ter alguém para ficar fazendo planilha. Até porque o humano tem muito mais chance de errar do que uma máquina que está ali fazendo tudo, né, de forma muito mais inteligente que a gente, tá? A parte contábil, eu tenho um contador em cada país, porque aqui, por exemplo, na Inglaterra, a gente pode fazer sozinho imposto de renda. Eu não sou contadora, a chance de eu fazer um erro é grande, é enorme. Então, eu prefiro delegar, tá? Para ter paz na minha vida. Conta bancária e cartão empresarial. Então, as minhas finanças da empresa são totalmente separadas das finanças pessoais, porque você precisa entender o que de fato você ganha
e o que de fato é seu, né? Então, hoje eu tenho o meu Prolabore, que é um valor X, mas a empresa tem outras finanças totalmente separadas. Conta bancária, cartão empresarial. Então, se eu vou, por exemplo, pego o Uber, um táxi, para ir numa reunião, para ir num evento que é de business, eu pago tudo com a conta da empresa. Se eu vou fazer para o meu uso pessoal, cartão pessoal. Então, não misturo isso, tá? Nem tudo que entra de dinheiro é lucro, tá? Então, a gente não tá rico, eu tenho que olhar ali e ver realmente o que que é lucro, o que que não é, para a gente não gastar mais do que pode. Ter controle e planejamento financeiro é muito importante. Eu tenho os balanços mensais, a revisão, para saber se o meu business é profitable, né? Se eu estou ganhando mesmo ou se eu estou só perdendo meu tempo ali e posso arrumar um emprego, né? Então, é importante que a gente tenha todas essas considere essas nuances, tá? Outra coisa que não tá aqui, mas que eu quero que vocês tenham, é organização tributária quando se trata de advocacia internacional. Então, hoje eu advogo em 3 países, mas toda a minha vida tributária é concentrada na Inglaterra, tá? Eu dei saída definitiva de Portugal e do Brasil e tudo é concentrado aqui. Mas vocês têm que ver o que faz sentido para vocês, mas tenha isso, saiba o que vocês estão fazendo para não ficar pagando imposto dobrado, porque tem bitributação muitas vezes, né? E aí, para a gente finalizar, o que que eu vou pedir que vocês façam, tá? Como o nosso último encontro, ele é técnico, ele é mais para ensinar realmente protocolos, como vocês vão aplicar aqui na Inglaterra, então vocês já podem começar desde agora a fazer o plano de ação para vocês. Por que que eu peço o plano de ação, tá? Porque tudo que a gente conversou até agora, eu ensinei vocês a prospectar clientes, eu ensinei vocês sobre marketing jurídico, sobre posicionamento, sobre branding, nós falamos sobre todas essas questões de gestão. É muita coisa que vocês precisam adequar para profissionalizar o negócio de vocês, né? E é claro que se vocês forem ter uma atuação internacional aqui na Inglaterra ou em Portugal, ou né, fazer a tríade aí, igual eu faço, vocês vão precisar tomar uma série de atitudes, tá? E se vocês ficarem só no plano da imaginação e não anotar e não ter um plano de ação físico concreto para seguir, eu garanto para vocês que vocês não vão chegar em lugar nenhum. E se chegar, vai demorar muito, tá? Então, eu digo, gente, que o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Não é o concorrente, não é o vizinho, o fofoqueiro, somos nós. Nós somos nossos piores inimigos. Por quê? Porque a gente procrastina, que é difícil fazer isso. Hoje eu falei pro Ramon, eu te odeio, cara, eu odeio, porque você fica o tempo todo no meu pé. Grava isso, grava aquilo. Mas eu sei que com você eu tenho resultado. Porque se deixar na minha mão, amanhã eu faço, né? Então é assim, a gente precisa muitas vezes ir na força do ódio e da disciplina. Não é do amor e da motivação esperar providência divina da gente acordar animado para criar conteúdo, para criar protocolo, não, tá? Então, assim, só um choque de realidade aqui para que vocês entendam que o sucesso do negócio de vocês depende de vocês, não é de mim. Tudo que eu compartilhei aqui não vai valer de nada se vocês não colocarem em prática. É bem isso, rasgado, é a realidade, tá bom? Então, como que nós vamos fazer esse plano de ação que eu quero que vocês me entreguem, tá? Metinha, meta e metona. O que que é a metinha? Tudo que vocês vão fazer de tomar providência em curto prazo, para ontem, para hoje, para amanhã, para daqui 6 meses. Meta a médio prazo, de 6 meses a 1 ano, e uma metona, que é a longo prazo. Vamos supor, eu quero me qualificar na Inglaterra como solista. Isso é uma metona que você vai colocar, tipo, de 3 anos, por exemplo, entendeu? E como que eu vou traçar essas metas, Vanessa? Você vai responder. Qual é o objetivo final? Então, por exemplo, o meu objetivo final é advogar internacionalmente, prospectar clientes no digital, aumentar o meu network, implementar a gestão eficiente no meu escritório. Você pode ter todos esses objetivos, né? O que que eu tenho que fazer para alcançar esses objetivos? Então, eu tenho que traçar um plano de negócios, tenho que me inscrever na Ordem de Portugal, por exemplo, ou na Ordem da Inglaterra, eu tenho que criar uma conta no Instagram ou no Google Meu Negócio, ou fazer meu website, por exemplo, né? Contratar profissional do marketing, ir a tantos eventos por mês para aumentar meu networking, fazer um curso de direito internacional, né? Me capacitar, criar protocolos internos, tabela de honorário e tudo mais. O que que você tem que fazer, né?
E quando é que você vai fazer cada coisa? Então, você vai fazer isso hoje? Você vai fazer dia X ou dia Y? Ou você vai fazer após algo? Entendeu? Então, ó, após eu passar, na prova, eu irei fazer tal coisa, entendeu? Então, é dessa forma que vocês vão ter acesso a esse material. É dessa forma que eu gostaria que vocês estruturassem o plano de ação de vocês. Tá bom? Porque mentoria sem ação, presta pra nada. E aí, meninas, finalizamos hoje o nosso encontro. Ó, consegui fazer em 1 hora. Que linda, parabéns. O que vocês acharam da aula de hoje? Adorei. Colocar Gostou? tudo em prática. Gostei. Vou tentar me organizar para colocar em prática. Também, desculpa, pode falar. Não, pode falar, Camila. Não, não, é porque acho que é melhor cada uma concluir, né, do que senão fica aquela desordem aí, eu fico interrompendo, peço desculpas. Não, tranquilo. Então, eu É, preciso organizar. Colocar, fazer o plano de ação para pôr em ação mesmo, né, Camila? O que você sentiu assim, Camila não, desculpa, Mari. O que você sentiu mais assim no seu negócio quais são as primeiras atitudes que você sente vontade de tomar, que você sente mais urgência, que você viu que realmente tem que fazer? Eu preciso, gente, fazer uma secretária de mentirinha. Ó, é o mais fácil, pode começar. Com urgência, urgência, urgência. Porque aconteceu um caso. Quando você falou a questão do atendimento, então eu vi que estava muito voltado para mim essa situação. Parecia que você estava falando o que acontece comigo. É porque acontece com todo mundo, gente, é padrão. Nós, advogados, temos os mesmos problemas. E não é só advogado, não, são os empresários em si. Então, assim, eu preciso de uma Yasmin. daí o nome dela podia ser Yasmin, olha que Já interessante. pode. Finge que a Yasmin tá aí com todo mundo já. Yasmin é a secretária oficial, assistente oficial das Advogadas Sem Fronteiras. Boa, gostei. Então, hoje mesmo já vou providenciar a Yasmin. Porque semana passada, eu fiquei muito desgostosa. Deu vontade, assim, de largar tudo e voltar de novo a estudar para concurso. Todos os dias eu quero abandonar. Ah, eu fiquei muito desgostosa, muito, porque chegou um caso para mim de crédito tributário que eu já tinha dado todas e foi família. E tanto é que eu falei, eu não quero mais advogar para família, chamei meu pai, sentei com meu pai, não foi o meu pai, foi a família do meu pai. Aí já fui alertando ele, olha, pai, eu chamei todo mundo para fazer uma reunião, porque eu não quero mais advogar para ninguém da família. Porque eu coloquei todas as situações possíveis. Eu preveni. Se fosse um advogado que não fosse, digamos, a sobrinha, eu tenho certeza que teria feito tudo o que ele pediu. Ele só pediu apenas uma sobrepartilha para resolver uma venda de créditos tributários. Eu fiz, certo, mas acontece o seguinte. Não, mas o fulano resolveu, tá? O fulano ali resolveu porque o fulano está vivo. O seu pai, ele já faleceu, que era os créditos do pai dele. Então, se o seu pai faleceu, vai incidir o ITCM. Se incidir o ITCM nessa venda de créditos, vai gerar para vocês um imposto de mais de 120 mil para você pagar de uma vez só. Você vai ter condições de pagar 120 mil? Então, não entrou na cabeça deles, porque ele me contratou apenas para eu fazer uma sobrepartilha. Não me contratou para eu ir a fundo. Então, o que me chateou foi no sentido de ele perguntar a outras pessoas que o que eu estava falando era o certo. Duvidando de você. E ainda mandou, você foi na Procuradoria-Geral saber? Eu digo, querida, eu estudo isso todos os dias, eu respiro isso todos os dias. Mas Então, é assim, Mari, mas é exatamente aquilo que eu falei. Não é só você arrumar uma secretária, é você se posicionar, usar suas redes, usar um website para se posicionar como autoridade, porque a sua família não consegue te ver como autoridade, porque eles te conhecem como a Mari sobrinha e não como a Mari advogada, entendeu? Então, é aí que você pega eles no seu posicionamento. foi uma das coisas. Aí eu mandei mensagem para todos os herdeiros e falei: olha, sexta-feira, às 15 horas, eu quero me reunir com todos vocês e vou conversar pessoalmente. Porque os outros não têm conhecimento de o que é uma venda de um crédito.
Porque a empresa ela quer comprar, mas a empresa ela não quer pagar tudo. Então, digamos, uma empresa ela está com déficit de não sei quantos milhões, ela não vai comprar os tantos milhões, ela vai apenas querer pagar você de 10 a 20% desse valor. Então, se o dono do crédito já faleceu ou a dona, então vai gerar o ITCM. Vai compensar você receber 10 a 20% pagando o ITCM de cento e tantos mil? Não compensa. Ao contrário, se ele estivesse vivo, porque não ia gerar o ITCM, só ia gerar o imposto de renda. Mas o imposto de renda, ele já ia receber o valor. Então, dali ele já conseguiria descontar o imposto de renda. Aí ele fica, mas o fulano recebeu mais gente. Aí, entendeu? Aí foi toda essa situação. Você conseguiu entender Consegui. Então, foi uma das coisas que eu passei o final de semana extremamente desgostosa com a advocacia. Eu digo, não sei se eu estou fazendo trabalho certo. Não, acho que eu vou voltar a estudar de novo para ser auditor fiscal. Eu fiquei totalmente, foi. Então, assim, eu sempre fico muito animada com as aulas da Vanessa, porque já dá uma nova. Uma luz no aquela- fim do túnel, né? Mas é isso. Mas mesmo com tudo isso, vão ter uns espíritos de porco que vai falar que a gente rouba eles. Normal, Uhum. acontece. É respirar fundo e focar no lado positivo. E é assim, não adianta. Qualquer profissão, você vai trabalhar com o ser humano, vai se relacionar, relacionamento dá trabalho. É verdade. Faz parte. É o ônus de estarmos vivos e encarnados nesse mundo, né? Camila, quero Hum. te ouvir, querida. Mas olhe, eu quero dizer, Mari, não se sinta sozinha. Eu também fiquei com inveja do jeito que a Vanessa consegue lidar com essa situação, porque toda vez que tive algum estresse, ou era de amigo próximo, ou era de familiar, porque as pessoas são abusadas, às vezes tu já manda uma proposta levando em consideração a amizade e tal, mas as pessoas são folgadas e depois acabam perguntando para outras pessoas e voltam, sabe? Tu tem vontade de mandar puta que pariu, desculpa. Mas tu tem vontade até de nem fechar, sabe? Quando às vezes te procura, tu pensa, ai, é melhor nem me pedir proposta para isso, porque eu não quero. Tu pensa assim que o dinheiro não vale, sabe? Para Uma ter dor de qualquer cabeça. atrito na amizade ou para que tu se sinta explorada, sabe? Então as pessoas querem botar preço no teu trabalho. Eu tenho uma certa dificuldade com isso também. Me identifiquei muito com essa questão e vou dar um pouco mais de atenção nisso que a Vanessa falou também, a questão da autoridade, questão de saber separar as coisas. Ó, esse aqui é o meu trabalho, mostrar, né? Posicionar, a gente assiste de novo o encontro passado sobre posicionamento, porque isso, olha, salva vidas. Porque assim, a Uhum, hora que você finca seu pé e fala, eu sou uma profissional e todo mundo te vê como uma profissional, as pessoas não têm mais coragem de te diminuir. Sempre vão vir os uhum, desavisados, mas aí a gente sabe o quê? Tem todos os scripts, né, que vocês têm acesso aí, para vocês alinhar as expectativas, para vocês se posicionarem, serem mais firmes, né? E explicar que não é a casa da mãe, uhum. né? E É o que você verdade. sente vontade, sentiu vontade, assim, mais urgência, além dessa questão de posicionamento? Uhum. Então, eu tenho uma questão assim de organização. Tenho feito aí também algumas pesquisas, ver como que eu vou me adaptar melhor, porque a gente vê, tem vários aplicativos, vários sites, mas é como você falou, né? A gente às vezes se adapta com uma coisa, outra pessoa se adapta com outra, então a gente tem que ver o que que faz sentido, né? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para tentar sempre melhorar, mas eu acho muito importante essa questão dos scripts de atendimento, porque a gente acaba perdendo muito tempo quando a gente foge daquilo ali, né? Você Então, viu que tem como você continuar personalizando, mas sim, você salvar o seu tempo, porque pode observar, Camila, é sempre o mesmo script, você fala sempre as mesmas coisas, pergunta é, sempre as mesmas coisas. Você só tá perdendo tempo escrevendo tudo de novo. é. Eu tenho vontade, assim, de automatizar no Mastermind ali, né? Tivemos aquela aula, extra ali sobre automação, adaptar um pouco, é como tu falou, né? Tudo a gente tem que pegar um pouquinho do que funciona para outra pessoa e incorporar no nosso negócio, porque eu também, ao mesmo tempo, se eu fosse automatizar tudo, eu já ia perder ali a minha essência, que eu acho que hoje, como eu não tenho autoridade, não estou presente nas redes sociais, eu acabo tendo que gastar um pouco mais de tempo ali com o cliente, até porque ninguém sai aí fazendo transferência para quem nunca viu, não conhece, mas
acabo que por indicação eu tenho, né, bastante demanda. Então eu tenho que realmente adaptar e manter aquela pessoalidade ali, como tu falou, que a gente consegue manter nessas mensagens, mesmo que padronizadas, tu consegue dar ali uma pessoalidade, né? Com Então eu certeza. sinto que eu preciso melhorar isso, a questão dos procedimentos de atendimento para diminuir aí o meu tempo de trabalho e focar na parte de executar ou até mesmo de é, organizar de um jeito que eu insira mesmo alguma outra pessoa, mas para isso eu preciso ter bem desenhado o que que eu pretendo, né? Para também não colocar alguém que vai me gerar uma despesa e que de repente não vai me desafogar, né? Ali pro meu dia a dia. Exatamente, é fazer o processo seletivo, igual eu disse, faz o processo seletivo alinhado. Começa do começo, que é a aula passada, estruturando seu negócio. Na hora que você Uhum, estruturar o seu negócio, o seu código de conduta, que você se situar dentro do seu negócio, você vai estar preparada para então ensinar o seu negócio para outra pessoa. uhum. Pode dizer, Mari. Eu achei muito interessante naquela hora que você falou que contratar pessoas de você que, no caso, não gosta, né? Por exemplo, eu gosto muito de estar estudando e prefiro estar fazendo o atendimento e audiências. Não Uhum. gosto de parar para poder estar escrevendo, então é um dos casos que a Vita hoje está. Eu ganhei tempo com ela fazendo, eu só faço realmente algumas. Como ela, assim, ela é muito desenrolada, o interessante também é isso, né? Porque me ajuda muito porque ela é desenrolada. É Uhum. só fazer as correções de algumas coisas que ainda está muito verde, em algumas situações, em algum recurso, aí eu Você faço sente que ela te complementa também, né? isso. Então, assim, é uma ajudando a outra. Aí eu ganho tempo nisso. Aí eu percebi que, no caso, delegar, não é delargar, que nem meu pai chama. Meu pai diz delegar não é delargar. De largar. Não é Ele tem essa monóloga. frasezinha, que ele treinou, ele faz muito treinamento para questão de empresa. E é justamente isso, eu sempre estou ali perto dela, mas eu fico um pouco desafogada para poder ganhar tempo para fazer outras coisas, porque tem casos que a gente vai escrever, sabe, né? Tem que fazer toda uma pesquisa, demora semanas, ali eu poderia já estar vendo outras situações. Eu só achei muito bacana quando a Vanessa falou, porque foi um dos pontos que me fez convidar a Vita a participar, né, do escritório. Aí Porque eu tá também no caminho gosto, né? certo de delegar, Mari. Ela já está Oi? fazendo aqui a metinha dela, né? Exatamente, já tá indo. Bom, meninas, deixa eu encerrar, tá? Porque eu estou extremamente cansada, que hoje foi o dia, foi intenso de aulas por aqui, tá? Mas foi ótimo estar aqui com Ah, vocês e façam o plano de ação, tá? Eu fico aguardando vocês obrigada. mandarem, viu? Um beijo Obrigada. pra vocês. Beijo.